Você é uma figura, né? Aqui, a gente aqui. Olha pra você ver. Olha pra você ver, um cabelo bonito. Não, dá uma olhada aqui atrás. Vira, pode levantar aqui atrás aqui um pouquinho. Aqui. Total. Olha pra você ver o estilo. Tem a trancinha aqui. É pegador. Pastor Enoque, como que é isso? Olha, eu tive... O estereótipo, né, Fabinho? A gente tem que pensar também no estereótipo, né? Bom, eu entendi quando Jesus me salvou que Ele tirou as piores coisas do meu coração, que era ira, ódio, revolta por ter crescido na rua, por ter sido um menino de rua, por ter entrado nas drogas com 10 anos. E o dia que Jesus limpou o meu coração, claro que eu vou cuidar do externo, né? Eu não vou viver de qualquer jeito. Mas, por exemplo, essa questão de pecado, eu tive algumas pessoas... Eu me lembro de uma história muito engraçada, há uns 10 anos atrás, não lembro exato. Eu cantei num trio elétrico lá em Valadares, e quando eu desci, uma pessoa me pediu um telefone, eu passei esse telefone para essa pessoa, e ele era lá de Brasília, de uma grande igreja em Brasília, um pastor. E ele me ligou várias vezes dizendo, olha, você está em pecado, você tem que tirar essa barba, porque eu usava, aqui estou só com cavanhaque, mas sempre usei a barba comprida. 1h da madrugada o telefone toca, você atende, ô meu querido, você está em pecado, arranca essa barba. Para com isso. Aí sabe o que eu fiz? Vocês sabem o que eu fiz? Eu pedi, Deus, me dá uma direção. Aí Deus, na hora, o Espírito Santo me deu. Eu falei, ô irmão, faz uma coisa. Tira um mês de férias da sua igreja, vem ficar morando comigo, aqui na minha casa. Você anda comigo segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias. Se durante 15 dias eu não ganhar uma alma para Jesus, eu não visitar um presídio, eu não for numa casa de recuperação, eu não evangelizar ninguém, eu tiro não só a barba, eu corto o pescoço. Mas aqui, nunca então mais. Mas isso aqui, essa do Enoque não é a religião pura, né? A religião, você citou religare, religar a Deus. É citada lá em Tiago, a religião pura e sem mácula é que o homem cuide das viúvas, dos órfãos e se mantenha incontaminado, abster-se das contaminações do mundo. Isso aqui é religiosidade. É uma cartilha, é uma cartilha de barba é pecado. Você não pode, meu irmão, tocar um louvor para Cristo com esse ritmo sertanejo. Isso é um pecado. Você está pecando diante do Senhor. Isso é religiosidade. Pois é, mas aí é que está. Então, falar em religiosidade, tem uma palavra muito próxima dessa daí que se chama relatividade, vamos dizer. Esse relativismo aí, peraí, a barba dele, para ele, não era pecado. Mas para o irmão era. Como lidar, então, com essas nuances aí? Serginho, olha só, é muito fácil, tá? Primeiro, quando Jesus fala da função dele como Salvador para os judeus, um grupo crê. E aí esse grupo que ele crê, ele chama e ele fala assim, aqui, ó, se vocês conhecerem a verdade vos libertará. O grande problema é que nós hoje, aí eu vou falar assim com muito cuidado, porque eu estou falando da noiva do meu Senhor, estou falando da igreja de Jesus. O grande problema é que nós insistimos na superficialidade. Nós não queremos nos aprofundar. Sabe por quê? Porque quando nós estudamos as Escrituras, quando nós conhecemos as Escrituras, nós trazemos para nós uma responsabilidade muito maior. E nós queremos que essa responsabilidade fique nas costas dos nossos pastores, fique nas costas da liderança e não nas nossas costas. Quando nós estudamos as Escrituras, nós vamos entender de fato o que as Escrituras nos ensinam. Em hipótese alguma, eu posso dizer que um texto isolado no Antigo Testamento, dentro de uma lei cerimonial, aonde me proíbe cortar a barba redonda, cortar o cabelo redondo, entende? Ele lá está falando que é abominação, que é pecado, e está falando que se eu pintar o meu corpo também é o mesmo texto. E aí eu falo, não, está escrito na Bíblia. É a mesma coisa das mulheres de cabelo comprido lá em Corinto. É a mesma coisa. Comprida, a mesma, não usar roupa de homem. É entender o contexto cultural. Eu não posso olhar as Escrituras de maneira literalista. Esse é um grande pecado. Para eu fazer uma interpretação saudável, responsável das Escrituras, Serginho, eu preciso de estudar a história, a cultura, a literatura, eu tenho que olhar o contexto histórico, literário, o que de fato aquele escritor ali, que estava sendo inspirado por Deus, escrevendo para uma comunidade, estava dizendo doutrinariamente. Aí eu pego, por exemplo, um livro histórico. Eu não posso ler um livro histórico, no Novo Testamento tem um que é Atos dos Apóstolos, está lá no início dele, uma pesquisa que Lucas fez no início do Evangelho, o primeiro tratado, o segundo tratado, a história da igreja. E aí eu pego isso e trato como se fosse um livro doutrinário. Não posso. Ali é um livro histórico.
Eu preciso de entender isso. Eu preciso de olhar uma carta doutrinária como uma carta doutrinária. Uma carta poética, eu não vou ler Cantares de Salomão literário. Embora eu vou ler Apocalipse literário. Mas eu embora Atos... Não posso. Eu Pastor, tenho que ter responsabilidade de interpretação. Embora em Atos esteja ali alicerçado Claro, a doutrina dos apóstolos. sem dúvida. Sem dúvida. Olha, a minha filha Raquel Emerick, ela bate numa tecla muito forte, que ela fala o seguinte, Jesus nunca teve problema com enfermidade, com demônio, com paralítico, nada. O maior problema, a maior guerra de Jesus foram os religiosos. Sempre foram os fariseus, os saduceus, aquela turma toda, não é? Bom, para esses foi que Jesus falou que você citou, que ele falou assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os que creram nele. Não é? Bom, eu creio que naquela hora que Jesus fala para eles, o escravo não fica para sempre em casa, o filho dá livre. Sim, ele volta o pensamento deles todo lá para Agar. É o filho da escrava, Agar. E Paulo, quando ele trata isso em Efésios, ele fala da alegoria de Agar e Sara, e chega uma hora que ele fala assim, que farei? Lança fora a escrava e o seu filho, porque ela não vai herdar. E lá em Hebreus 12, que eu também creio que Paulo tem uma grande parte nisso, ele fala de onde nós estamos dessa libertação. Então veja bem, é para um grupo definido? De jeito nenhum, porque senão como é que nós vamos porque a salvação é para todos. Como que nós vamos entender? Como que nós vamos entender as etnias? O irmão sabe que tem esquimó salvo, sabe como é que eles cumprimentam com a paz do Senhor? Esfregando o nariz um no outro. Quer dizer, nós já vamos entrar nós mesmos, nós seríamos. Vamos piorar. Eu tenho aqui pertinho da gente irmãos que andam de mãozinhas dadas. E aí? Aí o nosso contexto, a nossa ótica vai falar que o cara é homossexual, entende? Mas a cultura dele faz com que ele ande de mão dada. Tem problema pegar na sua mão, Enoque? Não tem problema, entende? Mas o meu óculos cultural, ele é tão forte e assim, é outro problema. Entraria aí, pastor Jorge, entraria naquela questão de coar o mosquito e engolir o camelo? Isso. Entraria na questão, muitas vezes, Serginho, de que para eu tirar o cisco do olho do meu irmão, eu tenho que tirar a trave que está no meu. Eu tenho que olhar para mim eu brinco muito com a igreja e falo assim, olha só, eu preciso de fazer uma camiseta, e alguns irmãos até a fizeram aí, me deram uma de presente uma vez, dizendo assim, meu irmão, me perdoe o transtorno que eu te ocasionei porque eu estou em obras. Todos nós estamos num processo chamado santificação. Não tem ninguém pronto. Não tem ninguém que pode bater a mão no peito e falar assim, eu estou pronto. Eu sou bom demais. Não tem, não. Falando nessa condição, pegando a palavra que o pastor Silvio usou ali também, de etnias, nós vamos usar, eu quero usar aquela agora a palavra denominações. Hoje, com o evangelho difundido aí, televisão, rádio, computador, internet, tudo, as igrejas físicas, vamos dizer, as igrejas, locais, instituições, né? As igrejas locais, estão aí para todos os lados. O Brasil, nós temos essa condição. E de todos os jeitos, né? Todos os jeitos. Como então tratar, por exemplo, para levar aquela consciência discutida no primeiro bloco e no segundo, sobre a consciência da busca do grande Redentor, do Senhor. Como tratar então com essa condição, visto que para uns barba é pecado, para outros tatuagem também é pecado. E às vezes, peraí, será que não é pecado ir ao estádio? Essas coisinhas que nós queremos pontuar aí como sendo pecado, pecadinho, pecadão. Como que é isso? Hoje, com essa diversidade toda aí. Olha, a minha esposa teve uma experiência com classe de crianças, ela estava ensinando as crianças, então surgiu essa questão do pecado grande, pecado pequeno, e um dos meninos na escola dominical falou assim, se não tem diferença, se pecado é igual, se não tem grande, não tem pequeno, então eu posso fazer qualquer coisa. Ele falou, desse jeito. Daí minha esposa, na hora, orou, Deus deu aquela, disse, não é assim. O pecado pode ser diferente, pode ser não ter tamanho, mas, por exemplo, a diferença está nas consequências. É isso mesmo. Por exemplo, o cara assassinou, na hora ela falou com os meninos, falou, uma pessoa que mata alguém vai ter que tratar com a justiça, vai ter que tratar com a família, vai ter que tratar uma série de coisas. É diferente de alguém que fez, às vezes, uma mentirinha ali para a mãe e que teria que, às vezes, só tratar só com a mãe. Mas o pecado
É igual. Originalmente, diante de Deus, é o mesmo. É o mesmo. Quebra a nossa relação, Mas as consequências... Mas as consequências, aí eu entro nos graus. E é o que a gente tem costume de fazer. Nós escalonamos isso. Né? Diante de Deus, pecado é pecado. Errou o alvo, errou sim. Acabou. Eu erro com mentira, eu erro com homicídio. Agora, consequentemente, eu tenho uma diferença absurda. Aí tem aqueles pecados que são chamados veniais, os pecados mortais, seria isso? Não, o pecado não tem diferença no movimento buscar-se o perdão. Não tem diferença. No movimento, vou buscar o perdão de Deus, vou me arrepender, fácil, né? vou mudar de vida, o pecado não tem diferença. Mas na recepção das consequências tem muita diferença. Muita diferença. Muita. No movimento, você vai receber o que esse pecado produz, tem muita diferença. Tem peso, tem tamanho, tem história. Aí cabe tem uma marca. escalonação. Aí cabe alguns tem mais... alcance, né? O próprio Cristo diz isso, porque quando Cristo estava lá sendo julgado, ele fala assim aqui, aquele que me entregou, dono de maior pecado é. Se referindo a Judas. Então, o próprio Cristo coloca meio que uma escala. Mas essa escala, diante de Deus, eu não posso dizer, porque aí não, Deus vai ficar chateadinho com um e vai ficar com muita raiva do outro. Não, isso não existe. Qualquer que seja o meu erro, eu quebro a relação. Então, o meu relacionamento vai ficar melindroso. Como eu fico, por exemplo, chateado com meu filho quando ele erra. É mais ou menos por aí. É claro que um exemplo ínfimo até, mas é só para a gente entender. Né? Uma ilustração. Mateus capítulo 7, ele nos dá uma linha de raciocínio que eu acho que nós devíamos observar com muita seriedade, que é o juízo temerário. E quando fala lá assim, não julgueis e não sereis julgados, a teologia interpreta essa linha como o que você faz, lança, age como juízo, aquilo volta contra você, na mesma proporção. Então lá fala, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, porque com a medida que você medir, você será medido. Então há uma consequência dessa de igualdade, por aquilo que a gente muitas vezes está falando.